Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu gostaria de celebrar mais um marco atingido aqui no canal. Este é o nosso 250º devocional publicado. Essa é uma jornada que iniciou no dia 1 de agosto de 2024 e que tem sido firme e constante até aqui. O Senhor tem nos capacitado a manter a disciplina no estudo da palavra e a compartilhar aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. A constância no estudo da Bíblia pode transformar a nossa forma de interpretar e interagir com o mundo. Nos tornamos pessoas melhores quando entendemos nosso propósito e vivemos em consonância com o plano original de Deus. Quanto mais estudamos a palavra, mais compreendemos o caráter de Deus e a sua forma de interagir conosco. E quanto mais o conhecemos, mais entendemos quem nós somos, qual é a nossa identidade. Cada um de nós tem um propósito a cumprir. E creio fortemente que é nos relacionando com Deus que descobrimos isso. É a oração e o estudo da palavra de maneira constante que nos conduzem até a conquista de um relacionamento íntimo, sincero, profundo e edificante, que nos preenche e nos satisfaz. E esse é o convite que eu faço, que possamos colocar Deus no princípio e estabelecer uma disciplina espiritual diária. O estudo da palavra é um desses pilares e nisso podemos te ajudar. Mas a oração é algo individual, feito no secreto, só você e Deus. E essa é, sem dúvida, a parte mais importante. E agora vamos ao estudo de hoje. Capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no! Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de o Senhor enviar alguém de Judá até Betel para clamar contra o altar. A primeira constatação que faço é que não havia homem de Deus em Betel, através do qual o Senhor pudesse enviar uma mensagem. Mesmo estando em uma cidade onde havia altar de adoração, lá não havia adoradores do Deus vivo. O Senhor precisou que o homem saísse de Judá e se dirigisse até lá para que a mensagem chegasse. A segunda constatação é que ele não clamou contra Jeroboão, mas sim contra o altar. Isso me faz pensar que Deus não tinha nada contra ele, mas sim contra a idolatria que estava praticando. O rei de Israel havia sido escolhido por Deus, mas infelizmente Jeroboão não escolheu servir ao Senhor. A Bíblia nos ensina em Mateus 22,14: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos são aqueles que decidem atender ao chamado. O homem de Deus que foi até Betel e que não teve sequer seu nome mencionado foi responsável por profetizar a respeito do rei Josias, que nasceria na linhagem de Davi. Conheceremos sua história somente no livro de 2 Reis, quase no final dele. Antes dessa profecia se realizar, ainda teremos muitos reis que se sucederão no governo de Israel e Judá. Alguns fazendo o que era bom aos olhos de Deus, mas vários fazendo o que desagradava ao Senhor. Outro ponto que gostaria de destacar é o fato de Jeroboão ter seu braço paralisado quando intentou contra o homem de Deus, e ele pedir para que clamasse ao Senhor, o seu Deus. Mesmo tendo experimentado o que somente Deus poderia fazer, que era paralisar sua ação, ainda assim ele não creu e não passou a ter o Senhor como seu próprio Deus. Jeroboão ainda chegou a convidar o homem de Deus para comer com ele e lhe recompensar, mas ele recusou, dizendo que isso contrariaria uma ordem expressa do Senhor. Versículo 11.
Ora, havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Olha que interessante, Deus precisou enviar um homem de Judá até Betel para que uma mensagem fosse transmitida. Depois que esse homem de Deus já havia cumprido a sua missão, um certo profeta, já idoso, vai até ele e o convida a comer em sua casa. E a primeira pergunta que me faço é: por que esse profeta idoso foi atrás do homem de Deus? Qual era o seu interesse e a sua intenção ao fazer isso? Creio que o que despertou sua atenção foi a inveja da unção que aquele verdadeiro homem de Deus carregava. Ao convidá-lo para comer em sua casa, ele provavelmente queria restaurar a unção que havia perdido. Note que enquanto ele estava sentado à sua mesa, partilhando de sua comida, uma palavra veio ao profeta idoso, profetizando contra o próprio homem de Judá. E algumas reflexões me surgem aqui. E a primeira é que nem tudo que parece ser de Deus é realmente vindo de Deus. Note que o profeta idoso teve que mentir, pois ele não havia recebido palavra nenhuma de anjo. E a segunda é que devemos tomar cuidado em quem depositamos a nossa confiança. Pessoas aparentemente bem intencionadas podem, na realidade, esconder interesses escusos. Elas podem se aproximar não para nos abençoar, mas sim para roubar aquilo que Deus nos confiou. E a terceira conclusão que chego é: cuidado para não desobedecer a Deus por ouvir o que as outras pessoas estão dizendo. Nem todo mundo que fala em nome de Deus realmente está a serviço dele. Quando alguém se aproximar de você para lhe entregar uma palavra que acredita ser algo de Deus, tome o cuidado de perguntar a Deus antes de tomar uma atitude. Se não tiver certeza do que está fazendo, não se mova. Continue sentado debaixo da grande árvore e se mantenha fiel na última palavra que Deus entregou diretamente a você. Versículo 27. O profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear entre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote.
Esse foi o pecado da família de Roboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. O fato do homem de Deus ter desobedecido ao Senhor e ter se assentado para comer e beber naquela terra custou-lhe a vida. E a lição que aprendo aqui é: não devemos nos associar nem nos assentar para comer em uma mesa em que Deus não nos ordenou estar. É na mesa que o pão da presença é partilhado e os olhos são abertos. Portanto, evite se assentar à mesa com pessoas que não compartilham dos mesmos princípios e valores que você. Quando nos assentamos à mesa do ímpio, é como se estivéssemos comendo carne sacrificada a ídolos. O momento à mesa tem uma conotação espiritual muito forte. Antigamente, era à mesa que os banquetes eram oferecidos e as alianças eram firmadas. Partilhar o pão com pessoas de mentalidade escassa e egoísta só vai fazer com que eles usurpem a unção que o Senhor derramou sobre você. Note que eu não estou dizendo que devemos deixar de repartir o que temos e de compartilhar as bênçãos que recebemos do Senhor. O que estou dizendo é que não devemos aceitar receber o pão daqueles que não o receberam de Deus. A palavra nos ensina em Provérbios 23, do 6 ao 8. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que ele oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Essa narrativa nos alerta sobre alguns pontos importantes. Primeiro, devemos ouvir a voz de Deus que fala diretamente conosco em oração, mais do que ouvir o que os outros falam conosco. Segundo, precisamos estar atentos para não sermos enganados por pessoas que querem a nossa companhia apenas por interesses pessoais, para satisfazer os seus próprios anseios ou por inveja. Terceiro, devemos selecionar muito bem as pessoas com as quais partilhamos a mesa, pois é nesse ambiente que a unção é derramada e ela não pode ser desperdiçada. As companhias que temos, as mesas nas quais nos assentamos, definem quem nós somos. Se você é o tipo de pessoa que deseja honrar sua esposa ou seu marido, não é coerente se reunir com amigos ou amigas que só querem saber de falar mal do cônjuge. Nossas atitudes devem ser condizentes com nossas palavras e pensamentos, e estes devem estar sempre alinhados à palavra de Deus. A honra é algo que demonstramos principalmente na ausência da pessoa a quem honramos. Eu te vejo no capítulo 14.